Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Rodrigo Xavier e está no ar o nosso Flau Podcast. Hoje com uma convidada, entre os nossos convidados especiais, a professora Leila Ronise. Seja bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Então, hoje nós vamos falar sobre jornalismo, a importância dessa profissão para a nossa sociedade e também vamos falar sobre a carreira da professora. Tem algumas curiosidades que nós vamos tirar deste baú que se chama Leila Ronise. Mas antes eu quero convidar você para ser um flauzeiro oficial do nosso programa. Como é que você faz isso? Sabe, você vem aqui no YouTube ou aqui mesmo nas plataformas de áudio e segue o nosso canal. Marca ali, faça a sua inscrição, marca no sininho para receber as nossas notificações. E na Deezer, no Spotify, no Google Podcast ou no Castbox, você favorita e recebe as nossas atualizações. Tudo bem? Eu conto com a sua audiência para fazer esse Flau cada vez melhor. Não é, professora Leila Ronise? Isso aí, tudo em nome da boa informação, não é mesmo? Muito bem. Professora, no dia 7, foi 7, né? Isso, o dia ontem. Isso. Os jornalistas têm o seu dia de comemorar, né? O Dia do Jornalista. É um dia que a gente tem muito orgulho por fazer parte dessa categoria, né? Que muitas das vezes é desvalorizada, mas nós fazemos questão de levantar essa bandeira e levar informação checada, informação verdadeira para a população. Nós somos aí digamos, os atalaias diários da informação para as pessoas. E eu gostaria de saber de você, o que tem no Dia do Jornalista, além da sua profissão, o que tem mais de especial nesse dia? Bem, coincidentemente ou curiosamente, não sei qual seria a palavra, no dia 7 de abril de 1995, eu estava colando grau. A minha colação de grau foi no Dia do Jornalista. Então aí vão 27 anos, né, que eu já estou na área e sem parar, assim. Comecei estagiando, depois consegui emprego e não parei nunca, né? Isso foi bem legal. O jornalismo hoje, a gente fala que o jornalismo é paixão e ele é ainda, mas eu prefiro um nome melhor hoje. Eu acho que o jornalismo é resistência. Por tudo que a gente está passando hoje a gente pode falar que jornalista é resistência, é resiliência e é bússola, né? Como era a visão de ser um jornalista em 1995 para uma visão de jornalistas hoje, em 2022, professora? Me diga aí, como é que era o sonho, a visão da professora Leila Ronise na academia e hoje como coordenadora de jornalismo? Meu sonho quando eu estava na academia, mudar o mundo, somente. Só isso, né? A gente entra no jornalismo, pelo menos quem entra com a paixão que a gente fala, é porque a gente quer fazer a diferença. E a minha vontade era essa, né? A gente tem vários sonhos, naquela época a gente ainda não entende muito bem como é que são, vamos dizer, os bastidores das relações com a empresa, empresarial, então eu acreditava que eu ia, assim, chegar, trabalhar na Folha de São Paulo ou num órgão internacional e eu ia estar fazendo aquelas matérias que ia mudar o mundo, entendeu? Entendi. Que ia colocar todo mundo que estava fazendo mal para a sociedade atrás das grades, que ia trazer aquela história e depois a gente cai na real, que é possível, né? Mas nem sempre a gente vai poder fazer isso. Porque o porteiro lá não deixa, né? Já imaginou passar do porteiro da Folha de São Paulo? Caramba, né? E, na verdade, a vontade se tem. Sim, e a gente entende que o jornalismo hoje ele faz parte, ele é uma indústria, né? Então as empresas têm também que, de uma certa forma, tirar o dinheiro para poder pagar esses jornalistas bem. E por conta disso, claro, são feitas várias relações de poder econômico. Então, é o mundo capitalista, o jornalismo não foge disso. Então, como era a professora Leila Ronise no estágio? Onde foi, na verdade, seu primeiro estágio, professora? Meu primeiro estágio foi na Petrobras, já comecei chegando. Já começou no alto. Quê, né? Na verdade, assim, eu nunca tinha estagiado, que hoje eu acho, né, é minha geração. Eu não estagiava porque primeiro na minha cabeça eu ia terminar a primeira faculdade, depois eu ia me dedicar para o mercado de trabalho, até porque eu tinha bolsa de estudo. Olha, e minha bolsa me impedia de estagiar porque eu tinha que estudar, né, e não estagiar.
Então, quando estava finalizando o último período, eu fui para uma entrevista na Petrobras junto com vários amigos, era uma vaga. Aí eu fiquei com essa vaga. Então, eu comecei a estagiar no último período, ainda fiquei um ano e depois a Petrobras me contratou. Olha! Aí eu fiquei mais um ano com eles, né? Eu abri uma empresa com um amigo, eu fiz quase tudo já, né? Abri uma empresa com um amigo, aí logo depois eu saí porque eu tinha mais necessidade de trabalhar na redação, aquele bichinho da redação do Corre-Corre, que a Petrobras é assessoria de comunicação, né? Isso, não dava para falar bem o tempo todo, né, professora? Tinha aquele sonho de mudar o mundo. tinha que também publicar aquilo que as pessoas precisam saber. Sim, né? E o sonho de mudar o mundo tinha que ser na redação, porque na assessoria não é bem assim, né? Antes de continuar sobre essa história da redação para um novo trabalho, eu queria saber o que é a diferença entre assessoria e trabalhar realmente numa redação de jornal. Qual é essas duas funções? Qual é a diferença entre elas na sua experiência? Na minha experiência, não existe diferença do ponto de vista do trabalho do jornalista. O bom jornalista, seja atuando em redação ou seja atuando em assessoria, ele vai ter sempre que trabalhar com a verdade. A empresa está faltando com a verdade, ele vai tentar convencer a que não adianta mentir. Né? Você tem que, de repente, falar a verdade e oferecer soluções para aquilo. Que no jornalismo a gente faz também. Agora, do ponto de vista do conteúdo, aí sim, né? Por exemplo, no jornalismo, na redação, o jornalista tem a obrigação de olhar sempre buscando alguma coisa não está direita ali, né? Algo de podre no rei da Dinamarca. Na assessoria, você tem que buscar melhorar a imagem sempre. E não é o assessor que, de repente, vai apontar os erros. Não que ele vá deixar passar, mas ele vê os erros, ele leva para lavar roupa em casa, entendeu? Fala para a direção para tentar não chegar na sociedade. Já o jornalista não. Ele pega aquela informação e ele já divulga para a sociedade. Muito bem. Então, e como foi a sua experiência indo para a redação? Pois é, aí eu comecei no Amazonas em Tempo, já fui assim para economia, porque a vaga que abriu foi economia, você imagina, né? A gente quando sai da faculdade, a gente não fez faculdade de economia. Eu lembro que minha primeira matéria foi sobre o Dia das Mães. Me mandaram ir para o centro fazer uma enquete e pegar valores, né, de presentes, da economia. Aí eu fui. Eu lembro que hoje eu tenho um amigo que ele está, né, o Danilo, que é jornalista, é fotojornalista, ele foi meu primeiro fotógrafo aí comigo. Depois de um tempo ele disse que eu ficava na frente da câmera atrapalhando ele. Mas aí você já era foca, Era foca, na redação era foca, Pode. Será que nós, quando somos foca, não fazemos isso? Fazemos isso voluntariamente, olha, depois que vem os puxões de orelha, as dicas. A gente faz muita coisa assim que não deveria, mas é assim que a gente aprende, né? A gente aprende errando. Professora, então foi um período de grande aprendizado esse começo de carreira. Sim. Como assessoria na Petrobras, depois indo para a redação do Amazonas em Tempo. Amazonas em Tempo. Quais outras redações que você passou? Aí depois eu fui para o Diário, eu fiquei no Amazonas em Tempo 6 anos, né? Foi uma escola, Amazonas em Tempo foi uma escola porque ele era um veículo que ele era mais para assinante na época, não tinha tanta saída como a crítica, né? Então você podia aprender ali, né? O pessoal ainda sentava para você, para puxar a orelha e aprender e também explicar. E depois eu fui para o Diário, me ofereceram uma proposta muito melhor, né? Porque eles queriam fazer um ajuste. Na época o Diário ele estava saindo daquela fase do espreme que sai sangue, a gente fala, né, para o jornalismo que ia tentar ali concorrer com a crítica. Então eles começaram a contratar profissionais que tinham essa outra visão, né? E aí eu fui para o Diário, fiquei lá um bom tempo também. Na redação de economia? Economia sempre, não me deixava, eu até queria ir para os outros, mas depois que eu peguei muita fonte, né, o pessoal realmente me dava informação sem ter que ir no local, eu conquistei algumas fontes nesse sentido de eles confiarem no meu trabalho, então era muito difícil sair da economia. Eu até às vezes pedia, o que eu conseguia satisfazer, assim, esse lado de sair da economia era no final de semana, aquele plantão. Aí eu fazia cultura, política, esporte eu fiz uma vez, né, e polícia, né, que eu acabava fazendo, porque é o que, final de semana, é o que tem, né, como dizem. Polícia é um tema assim que nunca acaba, sempre recorrente, né? Quando você fala de economia, por exemplo, nós temos uma matéria só de economia muito cedo ainda, ali pelo primeiro ou segundo
semestre, mas a gente passa a maior parte do tempo escrevendo, produzindo conteúdo já, preparando o trabalho científico. E como foi sair da faculdade e trabalhar economia numa redação? Pois é. A senhora recorreu a quem ou ao que para entender a economia? Uma coisa que a gente tem que entender é que, na verdade, eu acho que o bom profissional e aquele que quer aprender, ele tem que buscar a informação. Eu não tive nenhuma, vocês ainda têm uma disciplina de economia, eu não tive nenhuma. Então, o que eu aprendi a olhar sempre, né? Que é isso que a gente tenta ensinar, olhar sempre e desconfiar sempre e olhar com aquele olhar investigativo. Então, por conta disso, é claro que quando eu cheguei para fazer economia, eu tinha minhas ideias. Qual era a minha dificuldade? Entender o que era déficit, né? Superávit, taxa Selic, o que é isso? Aí para onde eu recorri, né, Rodrigo? Eu só sei o que são taxas de juros de cartão. Aí todo mundo, né? A gente nem entende, né? Mas a gente tem que engolir. Pois é, então o que eu fiz? Eu baixei a bola, né? Sou jornalista, mas não sou, né? Jornalista. E eu lembrei que eu liguei para o Corecon, que é o conselho, né? Dos economistas, e lá eu pedi para falar com o economista que eu queria uma explicação, né? Falei, não fui, eu queria entrevista não, eu queria, olha, é o seguinte, sou jornalista, então estou começando, eu queria alguém para me explicar algumas, né? E quem até me atendeu foi José Wendley, né? Que hoje até é político, ele foi para essa área aí, já foi candidato. Então ele, assim, foi muito atencioso, ele me explicava, né? Então eu falava, toda vez que eu queria, eu ligava para ele, né? José, me explica tal coisa. Ele, Leila, é isso, isso, isso. Aí depois que ele me explicava, falou, tá, agora eu vou te entrevistar. Porque aí depois que eu entendia, eu fazia a pergunta, né? E aí por isso eu estava fazendo mestrado na UFAM, então eu ia para a biblioteca, pegava livros básicos de economia para ler. E assim eu fui construindo, mas assim, o que foi, não é que foi fácil, mas o que me fez superar esse obstáculo foi o fazer jornalístico de sempre tentar entender o assunto para passar melhor para o público. Então, se eu não sabia, eu falava, por favor, me explica que eu não entendi, não. Fala de novo para mim, desenha com maçã. Já tive uma experiência assim, quando eu fui assessor numa Câmara Municipal lá em Oriximiná, que eu tive que cobrir um evento da OAB. E eu não sabia nada sobre termos jurídicos, nada sobre o processo, a cerimônia, que é tudo cheio de protocolo. Então, na hora de entrevistar, eu tive que pedir a informação ali. Me explica o que é isso, o que é aquilo. Aí, sim, agora vamos conversar sobre isso que eu vou perguntar para você. Porque, às vezes, pode vir uma pergunta que não tem pé nem cabeça, né? E tem que corrigir depois. E a leitura é fundamental na nossa área. A gente tem que ler muito para entender de tudo. Porque você lendo, você tendo um grande aí currículo cultural, né, um embasamento, você consegue passar por isso. Você falando aí de política, eu lembro, eu fiz o jornalzinho da OAB na faculdade. E eu lembro que eu ia entrevistar, eu estudava primeiro, uma vez eu entrevistei um juiz, né? Eu fiz as perguntas, e aí no final ele falou, olha, você deveria fazer direito. Porque você parece entender muito do assunto, mas porque eu entendi a interpretação, não entendia nada da lei. Entendi. Né? Mas eu conseguia identificar quando ele falava, entender, que eu acho que é a grande dificuldade hoje, atualmente, das gerações, é essa interpretação de texto, né? Isso. E também, lógico, o jornalista focado, ele presta atenção não só no que a pessoa está dizendo, mas no comportamento dela. Sim, fundamental. E aí isso também é um diferencial, porque hoje as pessoas não olham mais nos olhos. Elas sempre estão falando, olhando para o celular, para algum outro canto, mas não estão olhando mais nos olhos. Aí, quando o jornalista é dedicado, ele tem todo esse cuidado, ele pega no ar as informações e já vai fazendo o seu textinho. Muito bem, professora. Ainda na área de jornalismo, ontem que eu quero dizer para vocês, foi o dia 7 de abril de 2022, esse programa está sendo gravado um dia após. Foi o dia do jornalista e no mesmo dia o Sindicato dos Jornalistas lançou um selo jornalismo profissional. O que significa isso? É um selo que vai destacar o serviço dos jornalistas e combater as fake news e a desinformação. O meu questionamento é, professora, nós estamos há quase 4 anos, né, do nascimento do termo fake news lá de Donald Trump, bem mais do que 4 anos, acho que 6 anos já.
E as fake news inundaram as redes sociais. Hoje qualquer pessoa sabe o que é fake news, mas estão trocando o nome também para desinformação. E o que significa este selo na nossa profissão hoje? Fake news, ela vai ser um ponto que vai ser muito lembrado pelo jornalista, porque ele nos trouxe muito problema, né? Muitos problemas, na verdade. Porque, primeiro, foi descrédito no jornalismo, né? A partir do momento que as fake news começaram a vingar, e antes pegou todo mundo de surpresa, e hoje a internet tem isso, né? A gente sempre fala, nós somos finitos, a gente não consegue toda a informação, dar conta de tanta informação que tem. Então a tendência é às vezes você não saber o que é certo e o que é errado, separar joio do trigo. Aí quando vem uma fake news com aquele texto, que é um texto meio que imperativo, né? Você, atenção. Aí a pessoa, né? Compartilha isso deve agora. ser verdade, né? E aí isso causou muito problema. A imprensa passou por um descrédito, o jornalista passou a ser acusado de ele sim estar inventando informação, quando era o contrário. Isso levou jornalistas a serem maltratados, a serem xingados, né? E causou um grande problema, inclusive, para a academia, né? Hoje, quando eu recebo alguns alunos, sempre tem muitos alunos que vêm com a história, olha, eu sempre quis fazer jornalismo, mas meu pai não deixou. Porque ficava preocupado, né? Já que, o jornalista hoje, a gente vê jornalista lá na Globo, o pessoal chamando de Globo lixo, o pessoal xingando o jornalista. Então, teve o lado negativo, mas aí veio uma coisa que, infelizmente, é uma coisa muito ruim para a gente, que é a pandemia, mas que também ajudou, queira ou não, porque o jornalismo mostrou para que veio, o jornalismo tentar meio que driblar essa fake news. Então, hoje todo mundo, como você diz, sabe. Mas por quê? Porque na hora do vamos ver, que foi hora de como ter informação correta da pandemia, o pessoal começou a ver que é melhor eu acreditar no que o jornalismo tradicional está falando do que no WhatsApp. Né? Porque quem acreditou no WhatsApp tomou água sanitária, né? Se amarrou com plástico bolha e aí causou mortes. Muita desinformação, e a desinformação mata. Sim. Professora, por que é tão importante a gente ter um selo profissional? Então, aí chegamos, né? O sindicato teve essa visão muito boa, né? Nesse momento que é importante, que a gente está no momento em que fake news vai voltar com força total por conta das eleições. Ela nasceu nas eleições, né? A cada 2 anos, né? Sim, então, cada período de eleição surge... Foi bom isso, porque isso é um trabalho, inclusive, do sindicato com a academia, né? Eu, de uma certa forma, não pude estar presente no evento, porque eu tinha um compromisso institucional, mas eu tenho, desde quando o sindicato pensou e lançou, eu estou apoiando. Por exemplo, o lançamento foi feito na FAMETRO. A gente cedeu o auditório, né? A FAMETRO cedeu o auditório para que acontecesse o lançamento oficial do selo. E aí, isso mostra essa relação, porque tem que ser assim mesmo, né? O aluno, por exemplo, o aluno aí vai participar como disso? Ele vai estar lá fazendo um trabalho de verificando realmente o que é fake news, de checagem. Então, é dessa forma que o aluno vai poder participar. Tanto é que o sindicato já entregou para a gente fichas, né, para o aluno que queira participar. Eu já passei para os representantes, para aqueles alunos que queiram participar do projeto. É interessante porque você, ao mesmo tempo que você está combatendo, você está aprendendo, entendendo o que é notícia verdadeira e o que é notícia falsa, né? Fake news, aliás, essa palavra, por isso talvez o pessoal esteja usando desinformação, como você falou, porque se você pensar, não tem muita lógica, né? Fake news, notícia é falsa. Notícia, sua premissa, ela é verdadeira. Isso. O que não é verdade, notícia não é. Então, nós temos, talvez por isso, hoje esteja usando muito desinformação. Mas é muito apropriado, parabéns ao sindicato, e a gente, como academia, a gente vai estar apoiando, estimulando os alunos a participar. Muito bem. Já chegamos na metade do nosso programa. Muito rápido. Então, agora nós vamos pegar leve, divertidamente séria. Vamos falar sobre família agora, professora. Você é casada, tem uma filha de 13 anos. Me diz como é ser coordenadora, professora, jornalista e ainda cuidar das coisas de família. Não sei. A gente vai tentando, a gente vai equilibrando, né? Eu tento ser muito parceira da minha filha para que ela entenda. Ela vem às vezes comigo para o trabalho, porque eu acho que isso é importante, para que ela entenda que a mãe às vezes não está lá, não é porque ela não quer, né? Tanto é que ela fala, ai mãe, tu não paras. Ou então, às vezes saio para almoçar com ela e estou no celular, ela, mãe, tu está no horário do almoço. Então ela me puxa a orelha, mas eu tive filho tarde, né?
eu valorizei sempre muito a carreira, por conta disso sempre tive paixão, eu trabalhei em assessoria, eu já dava aula antes de ser jornalista, porque eu fiz o concurso da CEMED na época, que eu fiz o vestibular e passei nos dois, então eu já comecei dando aula para o EJA, que é Educação de Jovem Adulto. E depois eu comecei diário, né? Fiz trabalho pro Jornal do Comércio, né? A crítica eu nunca consegui trabalhar porque eles me ofereciam um horário em que eu teria que sair da sala de aula. E eu sempre amei sala de aula. Eles queriam que eu ficasse na redação até tipo 8 horas. Eu falei, não dá, porque eu dou aula à noite, né? Então não chegamos a um acordo, mas conheço o pessoal de lá, né? E aí isso me levou a ter filho com 36 anos. 36 anos. 36 anos eu tive minha garotinha, né? E assim, foi um encontro, né? Meu marido também, filho único, tem uma história parecida comigo, também não tinha filhos, e a gente se conheceu pela internet, né? Conta aí essa história, conta aí a história. Primeiro, a mulher muito dedicada ao trabalho, professora, formou muitos dos jornalistas que você vê hoje na TV também e no rádio. Casou aos 30 e... conheci o meu marido com 35. 35. E fiquei grávida com 36. Com 36, lógico, deu aquele tempo para namorar. Mas conheceu ele pela internet. Fala aí como é que foi esse negócio de internet. Bate-papo da UOL, não tinha Tinder, não. Não tinha Tinder. Gente, vamos voltar aos primórdios dos encontros via internet. Professora, como é que funcionava esse bate-papo da UOL? Internet de escada, tá bom? Colocava o telefone, cabo do meu telefone atrás do meu computador e ficava ouvindo aquela musiquinha, né? Até para dar o som pra gente entrar e você entrar no bate-papo do UOL. Ela tinha as salas que você escolhia por idade, né? Sexo, homem ou mulher, idade e tal, e colocar, preencher e entrei. E eu sempre entrava, né? Porque assim, eu trabalhava, não tinha tempo para ficar, né? Então, se eu tivesse ter um namorado, tinha que ser assim. E aí eu lembro que eu usei meu nome de Maria Rita, que é o nome da minha filha, porque era para ser meu nome, né? Que é o nome das minhas avós. Aí eu entrei com Maria Rita. A gente nunca entra com o nosso nome, gente. Olha aí, segurança. Aí coloquei, né, Maria Rita, e eu sempre gostei do nome Marcelo. E o meu marido, aí apareceu o Marcelo e me chamou para conversar. Aí era assim que funcionava o procedimento. Oi, Maria, tudo bem? Você conversava ali e se gostasse, você ia pro Hotmail, pro Message. Porque ali é aberto, todo mundo vê o que você estava conversando. Então, interessou, vai pro privado, tá entendendo? Okay. Então aí chamei meu marido, a gente começou a conversar no privado e tal, aí a gente passou um bom tempo só conversando na internet e depois a gente marcou um encontro no Largo de São Sebastião. Aí eu lembro que eu chamei uma amiga para ir comigo, falei, vai que ele é um louco, né? Nunca sabe. Só que essa minha amiga chegou 1 hora depois, eu falei, olha, se ele fosse louco eu estaria ali todo em pedaços, né? Os riscos do encontro pela internet, né? Sim, tem que ter cuidado. O rosto é um príncipe, mas na hora do encontro pode ser um lobo, né, professora? Até que ele parecia ele mesmo, só que ele foi com uma camisa preta. Ele era mais gordinho do que parecia, depois que eu percebi. São coisas da internet, são os filtros da internet. Todo mundo já entende isso, como funciona. Então, conheceu seu marido, ele é gente boa, ele faz o que da vida? Filósofo, aí você imagina o papo, né? Naqueles momentos, aqueles calores da vida. Largo de São Sebastião, calor de 36 graus, um filósofo. Padre Armando depois, tinha na época ainda, né? O Largo não era como é hoje, aquela estrutura. Né? Então a gente foi, ele é filósofo, ele é formado, ele é professor da SEDUC. Concursado. E aí ele é aquele papo assim, ele é muito para chegar às coisas, né? Ele tem, como todo filósofo, tem que pensar muito, e nós jornalistas somos mais práticos. Então de vez em quando ele me chama de superficial e eu chamo ele, né, de que está enrolando muito para chegar no ponto. Beleza. Marcaram o casamento em que data, mais ou menos? Na verdade, a gente não teve um casamento, né? A gente teve uma civil, né? Todas essas coisas, porque a gente valoriza muito a família, mas não esses rituais. Nós somos parecidos nesse sentido. A gente não é daquele de sair na noite. A gente gosta de receber amigos em casa. E daí, depois da pandemia, nem isso, né? Mas a gente gosta, assim, de ficar em casa, assistir filme, né? Compra queijo, né? E aí
vê, discute o que está acontecendo nas coisas, a gente tem pontos, ideologias parecidas nesse sentido. Então, apesar de sermos de áreas diferentes, a gente tem gostos parecidos, né? De valorizar a família, de sair para a família. Aí a gente passou muito tempo só saindo com o filho, né? Eu lembro que na época que a gente faz aniversário dia 5 de dezembro, e minha filha se metia no meio, toda vez que a gente ia fazer alguma comemoração, ela ia. Ela falou, não, eu vou, porque afinal de contas... Aí agora eu sou fruto desse trabalho aí de vocês. Aí agora a gente tá, dia de sexta, a gente, como ele vem me pegar, né? E a gente já vai para um café, vai tomar uma sopa, então tá passando mais tempo junto agora, por conta disso também, né? A pandemia a gente ficou, graças a Deus ninguém se matou, né? Porque diz que na pandemia os casais ficaram juntos, é claro que as diferenças se acirraram ali, mas a gente... eu já tive uma história ruim na pandemia. Mas tudo bem, vamos jogar essa bola para frente. Professora, agora, ainda continuando falando sobre família, sempre no começo dos relacionamentos a gente tem sonhos, a gente tem planos. Me diga aí um sonho ou um plano que vocês já realizaram ou que vocês pretendem realizar mais recente. Quando se conheceram, nosso plano é... Bom, já tentei conquistar o mundo como jornalista, já fiz a minha parte. Agora vou cuidar da minha família. Qual é um plano, um sonho que vocês já realizaram ou ainda pretendem realizar? Cuidar da família. Cuidar da família. Por quê? Porque apesar de a gente já ser formado, já tem tudo, mas a luta continua, é diária, né? Eu acabei assumindo aí a coordenação do curso de jornalismo da FAMETRO, e o meu horário aumentou. Ele também, hoje, ele é filósofo, mas ele é jogador de xadrez, ele já ganhou brasileira, já ganhou regional, o amazonense, então ele está com um projeto na SEDUC, e os alunos, inclusive, estão melhorando as notas, porque o xadrez ajuda isso, né? Então, a SEDUC tirou ele da sala de aula para ele desenvolver esse projeto, que está fazendo com que os alunos melhorem, inclusive, comportamento, e ele gosta muito de viajar, então a gente quer ter um momento para a família, só que a gente não tem muito tempo mais, né? A gente só tem tempo no final de semana. Para poder viajar também com a família, a gente viaja, todo ano a gente faz uma viagem de família, mas não é aquela viagem com, sabe, data, tem que voltar porque depois tem trabalho. Então a gente está esperando agora a aposentadoria para poder viver o sonho da família, né? Mas a gente gosta de coisas simples, nada muito, quero, sei lá, ir para Dubai, quero comprar um Mercedes. Não é essa, né? Queremos que a nossa filha se forme, queremos fazer ela uma boa cidadã, para que ela possa caminhar com os pés dela. Muito bem. E agora vamos sair do campo familiar, do campo profissional. Bora ver se eu consigo arrancar aqui alguns pontinhos extras, né, nos meus trabalhos. Professora, como a senhora consegue perceber a diferença entre a época que você era estudante de jornalismo para hoje? O que você... Rodrigo, na minha época de jornalista, o sistema era assim. Hoje, como coordenadora de jornalismo, eu pretendo melhorar para que vocês tenham experiências melhores do que eu tive antes, porque geralmente é a evolução, né, que a gente está falando. O que hoje está acontecendo no jornalismo da FAMETRO, no curso de jornalismo da FAMETRO, que se torna uma referência, até mesmo para quem está assistindo o nosso podcast, ou ouvindo o nosso podcast e se interessa nessa área do jornalismo? Por exemplo, a faculdade, eu vim da UFAM, né, que eu sou, assim, todos os méritos eu dou para a UFAM. Nunca, apesar de ter tido problemas, como todas as faculdades de laboratório, a gente não tinha equipamento na época que a gente pudesse fazer um trabalho com qualidade, mas o que eu sou hoje é o que eu aprendi lá. Porque até as dificuldades, né? Tinha um professor que ele falava para a gente, professor, a gente não conseguiu gravar, eles se virem, porque no mercado vocês não vão poder dar essa desculpa. Né? E esse professor, com essa fala, ele me mostrou que é assim mesmo, eu tenho que me virar. Então, o que eu hoje, né, aqui na FAMETRO, eu tento justamente tirar essas lacunas. Então, às vezes o aluno vai ter que se virar. Mas mesmo assim, até para se virar, eu vou tentar dar uma estrutura para que ele possa se virar. Né? Então, a gente, por exemplo, está implementando aí vários cursos que a gente vai fazer para os alunos. A gente já deu, inclusive, você, Rodrigo, né, ministrou um deles. A gente tem em vista outros cursos, inclusive de montagem de cenário virtual, que eu já estou contactando com algumas pessoas. Isso é um diferencial, porque o aluno, aqui no curso, em nenhum curso de jornalismo você é preparado para a parte técnica, né? Então, e a gente sabe que hoje o mercado quer. Né? Ele não quer só aquele, ele quer que o aluno saiba não só da pauta até a edição. Porque na minha época eu fazia o texto e
fulano que editava, agora não, né? Então, além disso, desses cursos que a gente quer oferecer, a gente abre para que todos os alunos possam ter acesso ao laboratório, no sentido de produzir. A gente fez agora matéria, a gente faz coberturas de cursos da FAMetro, né? Por que os cursos da FAMetro e por que não fora? Porque eu tenho que me preocupar também com a segurança do meu aluno. Não posso pedir para ele fazer uma matéria de uma invasão, de uma ocupação, que hoje é o termo, né? De uma ocupação que está dando algum problema social, porque eu estou expondo ele como aluno. Então, aqui na FAMetro ele está protegido. Então, para que ele possa fazer o fazer jornalístico, ele vai e cobra. A gente já teve o último, foi uma aluna de primeiro período. Então, aí ela não faz tão bem, mas aí a gente vai lá, explica, ensina, e da próxima vez ela melhora muito. Então, essas oportunidades que eu tento criar no curso é para justamente fazer com que esse aluno saia com a teoria, mas também já saia ali pronto para uma prática, que ele consiga lá numa seleção ter um diferencial. Muito bem. E a FAMetro, ela tem proporcionado isso de maneira bem categórica. O Flow Podcast é também um projeto que é elaborado juntamente com a coordenação de jornalismo, tem o apoio da coordenação, da sua coordenação de pesquisa e extensão, um apoio fundamental da instituição, né? A gente sente isso, que a instituição ela ampara a gente para fazer esses nossos projetos. Esperamos continuar desenvolvendo, mas tudo isso, nós temos uma visão de que o curso de jornalismo, ele precisa dessa prática, nós precisamos exercitar isso antes de sair daqui da faculdade. Sim, principalmente hoje, porque você é um profissional multitarefa. Você não é que você queira optar, não. O mercado te veja assim. É jornalista, você sabe escrever. Porque, na minha época, como você falou, na minha época eu saí para jornal impresso. Então, o que eu tinha que ter como referência e ser excelente nisso, competência, era fazer um bom texto. Hoje, dificilmente o aluno, né, o aluna que vai trabalhar no jornal impresso, ele vai ter que saber o texto, vai ter que saber filmar, vai ter que fazer podcast, ele vai ter que saber até se bobear um pouco de animação, de fazer flash, alguma coisa nesse sentido. O mercado, ele está solicitando, não é só o mercado, né, é a globalização, é a tecnologia que cobra cada vez mais o seu uso inteligente, né, a convergência no jornalismo. Então, aqui na FAMetro a gente tenta aliar as duas coisas, para que esse aluno tenha esse diferencial, para que ele lá fora ele saiba, né, pisar com os próprios pés e sem que ele possa, claro que ele vai aprender muito mais, porque a prática é a prática, né? O dia a dia ele vai encontrar coisas que eu não vou ter, aqui eu coloco ele no controle, eu estou cuidando da segurança, lá não, lá ele vai e vai. Então, o que a gente pode fazer é dar para ele essa base, porque aí o que vier depois, ele consegue resolver tendo a base mínima, sabe? A gente tem preocupação aqui na FAMetro. Tá. Professora, agora eu quero falar um pouco sobre empreendedorismo, mas algo bem sucinto sobre empreendedorismo, né? Muita gente está se valendo do jornalismo, mesmo não tendo um diploma de jornalismo, para produzir conteúdo. O podcast, hoje, ele é um campo aberto. Qualquer pessoa liga um microfone, liga uma câmera, coloca essa informação nas mídias digitais e tem ali o seu programa. Mas, assim, por exemplo, mais dias ou menos dias, o profissional de jornalismo ele vai ser necessário para mediar todos os tipos de comunicação, que se chama credibilidade. Na parte de empreendedorismo, como um aluno da FAMetro ele é preparado para entrar nesse mercado de trabalho e dizer, não, vou abrir o meu site, vou abrir meu podcast, vou abrir, sei lá, meu vlog e vou empreender nessa área. De que forma nós somos preparados para isso? Tem duas coisas. Uma é o estímulo. Por exemplo, nós da coordenação, a gente estimula. Tanto é que tem você, né, fazendo aqui um podcast, nós temos uma outra aluna que entra mais tarde também fazendo. Então, a gente não fecha as portas para o aluno. A gente estimula, dando o mínimo de estrutura que ele precisa. O outro é o TCC, em que o aluno já pode optar por dali fazer algo que futuramente ele já pode transformar num negócio. Eu já tive vários alunos que, ao final do TCC, aquele produto que ele fez virou o sustento dele,
né? Então, o empreendedorismo está ali também. É por isso que a gente tem que aproveitar ao máximo. Então, vou fazer já, ai meu Deus, eu vou fazer esse monte de pessoal, geralmente, né? O TCC. Mas não, aproveita oportunidades. É a oportunidade que você tem para ali tá incubando um projeto, né? Que ele vai estar com olhares dos professores e depois ele sair quase pronto para caminhar só. Porque hoje a gente percebe isso, né? O empreendedorismo e, como você disse, não é só podcast. Hoje a tecnologia permite que qualquer um tenha um canal e comece a dar informações, notícias. E muitas vezes o que é interessante é que eles pegam as informações da mídia. Exatamente. Mas aí eles dão como se fosse eles que tivessem feito, né? É a democratização da internet. Eu acho que tudo que chega, que é novo, causa esse impacto. Mas depois a gente consegue separar o joio do trigo, né? Por exemplo, quando veio a questão lá do diploma que nos foi tirado, né? Houve todo mundo, meu Deus, vai acabar o jornalismo, não precisa mais de faculdade, aí todo o mercado ficou, mas depois a gente viu que não. Por quê? Porque as empresas começaram a separar o joio do trigo. Não adianta você querer ser jornalista se você não tem a base. Se muitas vezes o aluno que sai da faculdade, ele ainda muitas vezes deixa a desejar alguma coisa, imagine quem nunca fez, né? Então, o próprio mercado, eu acho, o próprio mercado ele cobra. E aí, né, esses que, por exemplo, tentam empreender, ou ele vai para o lado do humor, que aí ele se mantém, porque as pessoas começam, eu gosto daquilo porque é humorístico e tal, para se divertir, não para se informar. Né? Porque a gente tem assim, tem canais, o pessoal vê e a gente percebe que ele está vendo para se divertir, ele não está vendo para se informar. Muito bem. O Flow, ele tem isso, né? A gente se diverte com uma entrevista, mas a gente pega leve também, mas na hora de pegar pesado, a gente vai pegar pesado, como eu vou pegar pesado agora com a senhora. Posso ir? Já acabou? Pode. Quiser levantar, pode sair. Tem essa. Se não fosse para ser jornalista, o que você escolheria como uma carreira opcional? Psicologia. Psicologia. Na verdade, eu só entrei no jornalismo porque não tinha psicologia na minha Sério? época. Poxa, perderam uma grande psicóloga. Não? Olha aí, Ufa. Não tinha vaga? Não tinha o curso. Não tinha o curso. Poxa, hoje tem curso de psicologia. Hoje tem curso de psicologia. Então perderam uma psicologia, uma psicóloga para o jornalismo. Mas como seria hoje a Leila psicóloga? Eu não sei se eu iria, porque daqui a pouco, né, hoje eu pensar que eu tenho estrutura para cuidar de alguém, né, nesse ponto de vista que envolve questão mental, os sentimentos, né? Mas eu acho que, como tudo que eu sempre pego, eu ia me dedicar ao máximo e eu sempre procuro realmente trabalhar para o outro, né, para melhorar, que eu acho que é a base do jornalismo isso, né? O jornalismo é meio psicólogo também, né? Sim, porque você precisa tem que entender para poder levar e acalmar, às vezes fazer uma matéria que, tá todo mundo surtado. Vamos explicar, né, para que as pessoas entendam que não é assim. Então, eu acho que eu procuraria ser a melhor psicóloga. Talvez já me veja assim, talvez com o meu consultório, tá entendendo? Talvez tivesse prestado, sei lá, um concurso, porque na área de psicologia tem muito, né, para algum órgão nesse sentido. Acho que seria isso. Seria psicóloga. Teríamos uma coordenadora de psicologia Quem com sabe? O pé no jornalismo. Pois é, porque eu acho que eu estaria dando aula também, já que eu fui formada em magistério e eu tenho mais tempo de professor do que de jornalista. Eu acho que eu estaria aí, dando aula de psicologia. Muito bem. Mas entre psicóloga, você é uma excelente professora. Né? Outro dia eu perguntei para a filha dela se a professora é muito séria, assim, né? Porque, bom, se você já foi aluno da professora Leila Ronizzi, você vai saber o que eu estou falando. As perguntas dela na prova é para confundir o nosso cérebro. Mas sim, a gente compreende todo o conteúdo. Mas por que você pega tanto no nosso pé, professora, na hora de fazer as provas ficam meio emboladas. Nossa, não acredito. Sempre tem aquela... Como é o nome do processo das provas? Você faz uma pergunta no enunciado, sim, aí tem as opções. A primeira justifica a segunda, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, as duas são falsas. Para mim, todas são verdadeiras. A mamãe mandou, né? Então, como é que funciona esse tipo... Como é que fazer esse tipo de questão para uma prova? Lembra que eu te falei que hoje o grande problema é a interpretação? Pois é, essa prova é justamente para fazer com que vocês entendam a interpretação, porque é isso, é a lógica, é o raciocínio lógico. Hoje, as provas de concurso são assim. Né? Se você for ver, e às vezes pega até mais pesado do que a gente pega, tá bom? Então, a prova que é feita, foi essa época em que se fazia a prova, pelo menos deveria ter sido, né? Que você fala, o que é um lead?
o que o aluno está aprendendo ali. E o que ele está interpretando que é um lead, né? O ideal é você fazer com que ele pense, será que realmente isso é um lead? Né? Então, a prova, pelo menos eu faço, acredito que tem outros professores que façam também, né? Isso daí, inclusive, é uma indicação, orientação da própria instituição, é para levar o aluno, na formação dele, ele ser um aluno crítico, um aluno que pense, um aluno que vai, quando tiver um problema lógico, ele saiba resolver. Facilitar a vida para quê, né? Para que facilitar a vida? É isso aí. Então, é uma das coisas assim que deixa meio intrigado, né? Além da gente fazer fotografia do quadro, né? Porque hoje ninguém escreve mais, o tempo mudou. Eu só quero saber se depois vocês veem, fica perdido lá no WhatsApp, ninguém acha mais nada. Mais ou menos. Professora, a gente já está chegando ao final, já. Esse agora é um espaço para você deixar suas declarações. Você é sempre bem-vinda ao nosso podcast. Na verdade, você abriu a oportunidade para a gente fazer o podcast aqui na FAMetro e nós nos sentimos muito felizes, vou corrigir, né? Nós nos sentimos felizes por estar aqui, tendo uma porta aberta por você. Ok, obrigada. O que eu posso falar, né? Eu acho que a gente, quando se prepara para ser um comunicador, a gente tem que pensar sempre em todas as possibilidades e tentar entender tudo. Então, acho que como aluna, eu sempre fui assim, como aluna de jornalismo, eu me metia em tudo. Eu me metia em pesquisa, eu me metia em jornal laboratório, eu fazia parte, né, que aí já é faculdade pública, de manifestações, eu batia, como falava, a bandeja na UFAM, quando a gente via alguma coisa. Isso tudo faz parte, porque isso daí você está desenvolvendo aqui, o teu senso crítico. Então, acho que o aluno, principalmente jornalismo, é sempre buscando conhecimento. Então, o empreendedorismo, ele tem que buscar, ele tem essas inovações. Às vezes vem um aluno, professor, eu tenho um Instagram que fala sobre isso, e aí eu, ótimo, deixa eu ver, bora dar dicas, o que tu pode melhorar. Então, buscar esse diferencial, não ficar só as 3 horas de jornalismo, né? Pô, chego de manhã, chego 8h30, termino 11h30, depois eu não respiro mais jornalismo. Não, bom jornalista é aquele que está vendo, que eu até brinco, né? Você está ali no trânsito, aí tem um engarrafamento, porque tem uma obra, aí um outro vai o quê? Vai mandar lá para aquele lugar, né? O jornalista não, ele vai ficar super feliz porque ele está vendo uma pauta ali, que ele já tem uma notícia para desenvolver naquele dia, né? Então, a curiosidade com a responsabilidade é o que a gente tem que exercitar no dia a dia, né? Então, vocês que são alunos, quem já são formados, a gente está sempre aprendendo, aproveitem a faculdade, é o momento que você tem para se preparar para errar, porque lá no mercado, o errar, ele tem um preço, né? Aqui, o errar, a gente explica, dá um carãozinho, mas explica novamente, ele tem a chance de refazer. No mercado, nem sempre. Muito bem. Leila Ronizzi, nossa entrevistada, convidada para estar no Flau Podcast de hoje, desta semana. Eu já convido você para deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Seja o nosso Flauzeiro oficial. E também queremos convidar você, que é empresário, que tem uma visão de negócio e a partir do que nós fazemos aqui, enfim, fazer uma parceria com a gente, não é verdade? Não custa nada. Né, a gente fazer parcerias para aumentar a nossa moral, né? Para que nós consigamos produzir cada vez mais e mais. Lembrando que, além de um projeto acadêmico, o Flau Podcast está sendo testado para ser um produto que vai durar aí anos e anos para você. Tudo bem? E como esse programa é um programa atemporal, nós vamos estar falando de manhã, de tarde, de noite. Professora Leila Ronizzi, suas despedidas. Bem, agradeço por estar aqui, né? Assistam, é um conteúdo interessante, diferente de aí quem tem uma base jornalística, não é só divertido, mas é divertido com informação, né? E vida longa aí ao Flau. Beleza. Nos serviços técnicos, Rui Souto. A produção é de Rodrigo Xavier, o apoio institucional do Centro Universitário FAMetro, com a coordenação de pesquisa e extensão, professora Suelânia Figueiredo, e coordenação de jornalismo, professora Leila Ronizzi. Tchau, tchau, pessoal.